Boa noite, irmãos. Convido vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Amém? Vamos ler apenas o versículo de número 2. Diz assim: E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Deus eterno, estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos que ela nos fale, nos oriente e nos transforme, conforme ela mesma falou. Pedimos a Tua direção e em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Bem, irmãos, o pastor Tomás me convidou para fazer a meditação desta noite e logo me ocorreu a ideia de trabalhar a meditação dentro de um trabalho que eu estou finalizando para ser entregue ao seminário teológico. Esse trabalho é a respeito do discipulado cristão. E nessa noite eu vou trabalhar um pouco uma das dimensões do discipulado cristão, que é ser discípulo. Nesse tema, os autores atualmente abordam de maneira bem organizada e sistemática que uma coisa é ser discípulo e outra é fazer discípulos. Então, a abordagem desta noite vai ser sobre essa primeira visão do discipulado, que é ser discípulo. Bom, o que é um discípulo? Um conceito bem simples, é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. Então, tem três palavras aqui interessantes. A primeira, disciplina nos ensinamentos e prática. Não é só ensinamento. Então, o discipulado, em princípio, não é uma coisa apenas cognitiva, apenas da nossa mente, mas envolve a prática como a essência do discipulado. Bom, quando a gente fala em discípulo, na história e na Bíblia nós temos muitos exemplos. Por exemplo, na Grécia, os filósofos gregos Sócrates, Platão, Aristóteles tinham seus discípulos, aqueles que exatamente seguiam os ensinamentos e as práticas que eles adotavam. E por coincidência, pelo que se sabe, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. Então, é uma sequência. Bom, e na Bíblia? Nós encontramos situações de discípulos? Sim, no Antigo Testamento, muitos exemplos, mas eu cito apenas dois. Josué, a relação de Josué e Moisés caracterizou uma relação de discípulo. Então, Josué foi discípulo de Moisés, que o sucedeu depois, né? O profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias e também sucedeu Elias no ministério profético. Bom, então, esta relação de discípulo e mestre é uma relação fundamental na história e na Bíblia. E nesta noite, a abordagem que eu tentarei fazer, claro que tomando como referência principal a palavra de Deus, a Bíblia, inclusive o primeiro versículo que nós lemos, de Romanos 12, 2, mas também eu tenho como referência um autor muito conhecido de vocês. Eu acredito que alguns já leram livros desse autor, que é o teólogo John Stott. Então, John Stott, ele escreveu um livro bem interessante, que até a nossa biblioteca aqui tem esse livro, chama O Discípulo Radical. Então, o que Stott faz nesse livro? Ele descreve o discípulo de Cristo em uma perspectiva moderna. Quer dizer, pegou o conceito que discípulo de Cristo é aquele que segue os ensinamentos e a prática de Cristo, e ele contextualiza na nossa realidade atual. E, portanto, nessa noite o que nós vamos trabalhar
o tema é este: características do discípulo de Cristo, né? Quais são essas características? Então, no desenvolvimento que o nosso autor fez, o John Stott, ele fala, uma primeira coisa que ele fala com relação ao discípulo de Cristo é aquele que ouve, aprende e obedece a Cristo. Não é suficiente apenas ouvir, nem apenas só aprender, mas é necessário ouvir, aprender e obedecer. E tem textos bíblicos bem claros sobre isto. Por exemplo, ouvir. O Deus falou através do Espírito Santo, ele diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Está lá em Mateus 17:5. Com relação a aprender, o próprio Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. E a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a obediência no sentido de guardar os mandamentos dele. Quem não guarda os mandamentos não obedece. A obediência não é uma coisa, não é um discurso, é uma prática. Bom, então, quais são as características do discípulo cristão numa perspectiva moderna, abordadas por John Stott? Então, ele coloca as seguintes características. Primeira característica: inconformismo. E essa característica está bem de acordo com o versículo que nós lemos. Semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Então, veja, são características, é um conjunto de 8 características. Nessa noite, considerando o nosso tempo, eu selecionei apenas 3 dessas características para a gente trabalhar. A primeira delas, a primeira característica, o inconformismo. Quando a gente fala nessa característica, o inconformismo, então o discípulo de Cristo deve ser inconformado, não conformado com o quê? Então, aqui no estudo, nós temos ser inconformados com algumas tendências da sociedade atual. Quais são essas tendências? O pluralismo, materialismo, relativismo ético e narcisismo. Então, vamos tentar rapidamente compreender cada uma destas tendências. Então, a primeira tendência é o pluralismo. O que significa essa tendência? É uma característica que mostra que no mundo atual muitas ideias e doutrinas existem, muita religiosidade. Segundo um site que eu consultei, há mais ou menos 10.000 religiões no mundo. 10.000. Algumas com poucos adeptos, né? Porque a maioria são os cristãos, mais ou menos com 30%, o islamismo com 24%, 25%, o budismo com 16%, hinduísmo com 15%, sem religião, 7%. E os demais grupos em outras seitas ou religiões. Então, vejam que existe esse grande número de tendência religiosa. Mas, e diante dessa realidade, qual é o inconformismo que o discípulo precisa ter com isto? Então, com humildade, sem arrogância, defender o quê? A singularidade de Cristo quanto à sua encarnação, ou seja, o seu nascimento, quanto à sua expiação, que foi o sacrifício na cruz, e quanto à sua ressurreição. Então, isso é como... Então, contrapondo as tendências desse pluralismo religioso grande que existe, nós devemos ser bem, sem arrogância, mas com muita clareza e fundamentados na Bíblia, defender a singularidade de Cristo. E além disso, Cristo não é apenas um rei,
alguém famoso na história. Não, ele é único. Qual foi o outro líder religioso, o profeta, de qualquer natureza que existiu na história, que teve esses momentos tão singulares na vida? Um nascimento especial, completamente diferente de tudo, uma expiação, quer dizer, uma morte na cruz, um sacrifício que nenhum outro se pode comparar, e a sua ressurreição. Qual foi o outro personagem na história que passou por esses 3 momentos dessa forma? Se formos analisar, podemos verificar que ninguém mais. Então, Cristo é singular. Então, diante até o sincretismo religioso que existe no Brasil hoje, por exemplo, inclusive misturando uma série de coisas com religiosidade, cultura, né? Uma salada, digamos assim. No meio dessa confusão, digamos assim, toda, o discípulo de Cristo precisa ser firme, decidido, capacitado, segundo a fonte nossa, que é a Bíblia. A nossa fonte para defender as posições nossas não é apenas o conhecimento intelectual nosso, as tradições, não, é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento. Então, fundamentados na Bíblia, nós podemos ser inconformados com esse pluralismo e podemos defender de maneira segura. Bom, a segunda tendência do mundo moderno é o materialismo, ou seja, uma prioridade excessiva aos bens materiais e aos serviços. Nós podemos observar no mundo atual, o mundo de uma produção muito acentuada em todos os níveis, inclusive com o uso da tecnologia. Então, nos grandes ambientes onde se vendem mercadorias e serviços, tem muita coisa encantadora, né? E uma coisa que hoje encanta muito a vida atual são os serviços, né? O turismo, por exemplo, o esporte, são coisas que têm uma evidência muito grande no mundo atual. E tem uma revista norte-americana que publica uma lista dos milionários e bilionários do mundo, tanto lá nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul e no Brasil também. Tem muitos milionários no Brasil atualmente. E recentemente eu li que já estão chegando perto de ter a lista do primeiro trilionário, né? Então, milionários e bilionários já tem muito, mas vai ter o trilionário. Então, isso reflete o quê? Esse mundo do materialismo, né? Uma prioridade que o mundo, a sociedade atual dá ao materialismo. E qual é a posição do discípulo diante disso? Primeiro, nós temos que distinguir claramente o que é uma posição materialista, ou seja, uma valorização excessiva dos bens materiais, dos serviços e aquilo que é o bem-estar nosso, né? Então, os bens materiais existem para o nosso bem-estar. Então, nesse nível, a Bíblia não tem nenhuma referência que proíba isso, né? Não, nós podemos ter usar os bens materiais, os serviços, para ter o melhor bem-estar possível dentro da nossa realidade. Agora, apegarmos ao materialismo é que está fora da nossa posição enquanto discípulo. Qual é a referência? Uma delas que é suficiente para que a gente possa defender essa questão. Mateus 6, 19 a 20. Muito conhecido nosso, né? Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Então, vejam que a orientação da palavra de Deus é segura e o discípulo de Cristo deve se pautar por esta orientação. A terceira tendência, o relativismo ético. Isso aqui
especialmente na ética da sexualidade. Após a Revolução Sexual na década de 80, o casamento como união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia deixou de ser o padrão. Assim, relações íntimas fora do casamento são aceitas como normais, inclusive por algumas igrejas. O relacionamento homoafetivo é aceito como alternativa ao casamento heterossexual. Existem vários temas polêmicos dentro dessa questão aí. Uma delas é a questão da ideologia de gênero. Então, vejam que esse relativismo ético que tem na sociedade atual, ele é uma coisa que contraria os ensinos da palavra de Deus. E nós, como discípulos de Cristo, não podemos nos conformar com as ideias e as práticas do chamado relativismo ético. Na Bíblia, nós temos algumas referências desse assunto. Uma delas, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Essa referência está em Gênesis 1, 26 e 2, 24. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 16, o apóstolo orienta a igreja em Corinto sobre várias questões a respeito do casamento e da relação entre homem e mulher, a relação heterossexual. Então, a posição do discípulo nesta questão é de seguir o ensino da palavra. E a Bíblia tem vários textos, especialmente nas cartas de Paulo e nos evangelhos, que são claros sobre essa questão desse relativismo ético que é contrário à palavra de Deus. Bom, uma última tendência que foi anotada aqui é o chamado narcisismo. O que é o narcisismo? Esta palavra tem origem na mitologia grega. E significa um amor excessivo, uma admiração excessiva por si mesmo, né? E na atualidade, na sociedade moderna, existe duas correntes. Um chamado potencial humano, que foi muito falado na década de 70, e também a nova era, que principalmente na década de 80 e 90, que ela teve em evidência. O que essas correntes defendem? Defendem que o homem, a solução para os seus problemas pessoais está no seu interior. E ele tem uma capacidade muito grande e, dessa forma, ele não precisa de Deus. Ele mesmo pode resolver todos os seus problemas, pode se salvar a si mesmo. Bom, isso tem... Como é que o discípulo inconformado reage a essa visão? Olha, o que diz o Salmo 49, 7. Mas ninguém pode salvar-se a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém por mais dinheiro que essa pessoa tenha. Isso está lá no Salmo 49, versículos 7 e 8. Esse eu li na versão da linguagem de hoje, né? Então, no Novo Testamento, nós temos aquela célebre afirmação: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, estas duas passagens, tem várias outras, mas essas duas são passagens que dão ao discípulo de Cristo ferramenta para que ele possa contestar, né, de maneira segura o chamado narcisismo, que é uma coisa atual. Bom, então, o primeiro item da inconformidade do cristão está relacionado com as tendências da sociedade moderna. A segunda
característica está relacionada com a semelhança com Cristo. A gente sabe que o ser humano tem uma tendência natural de ter os seus heróis, né, na sua vida. Primeiro são os pais, professores, depois pessoas, escritores, e também, depois da pessoa na idade adolescente, adulto, começa a ter admiração por personagens como grandes atletas, né? Grandes músicos e por aí vai. Então, a tendência do ser humano é tentar se parecer, se assemelhar com alguém que ele admira bastante. Bom, mas qual é o discípulo? Quem é que é o padrão para ele se assemelhar? O primeiro padrão é Cristo. Não significa que nós vamos viver isolados, não vamos reconhecer o talento de um grande escritor, de um grande atleta. Não. Nós estamos vivendo nesse mundo, enquanto estamos aqui, temos que ter um relacionamento normal no mundo que a gente vive, reconhecendo como ele é. Mas a semelhança do discípulo de Cristo principal é com Cristo. Cristo está acima dos outros. Cristo está acima do seu atleta, do seu músico, do seu escritor famoso, do seu poeta, né? A semelhança com Cristo é a principal, é uma das características do discípulo. E como nós podemos, na Bíblia nós temos referência para isso. Diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Isso Jesus falando com os seus discípulos. Também, na carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Então, a palavra de Deus nos exorta, nos orienta que, para ser um discípulo dele, devemos nos assemelhar a ele. A outra característica do cristão, do discípulo de Cristo na sociedade atual, é cuidado com a criação. Vejam que compreender não... Isso significa o quê? Compreender a natureza, mas não endeusar a natureza, como às vezes alguns fazem. Não explorar excessivamente a natureza e cooperar com Deus. Eu achei interessante essa colocação aqui, que quando nós cuidamos da criação, nós estamos cooperando com Deus. E a gente vive no mundo atual uma crise ecológica muito séria, que é resultado de quê? Do crescimento populacional acelerado, uso irracional dos recursos naturais, descarte do lixo e a mudança climática. Essa última que é a mais comentada atualmente, a mudança climática, né? Então, de acordo com a ciência, o aumento da temperatura da superfície da Terra é o resultado da combinação da radiação do Sol e da radiação infravermelha. O aumento do dióxido de carbono na natureza reduz a emissão da radiação infravermelha, aumentando a temperatura. Então, vejam, com relação à natureza, a ciência tem muita comprovação de que estas ações humanas, elas contribuem para essa situação de crise ecológica. É bem verdade também que a ciência diz que a própria natureza tem os seus ciclos, né? Ciclos longos que ocasionam fenômenos dessa natureza. Mas o dia a dia está mais relacionado com esses fatores. A população crescendo demais, o uso irracional dos recursos naturais e o aumento da temperatura na superfície da Terra, em função do uso exagerado que o homem faz da natureza. Bom, e o discípulo, como é que ele vai se reagir diante disso? No Salmo 24:1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo
e o que neles habitam. Salmo 24, 1. E no Salmo 115, 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a entregou aos filhos dos homens. Então, essa referência aqui é muito importante porque Deus entregou a terra aos filhos dos homens, somos nós. Então, o que é que nós vamos fazer com a terra? Né? O uso dela. Então, atualmente, o que pode ser feito? Os governos e a própria ONU, que é uma organização internacional, têm algumas diretrizes para essa questão de cuidar do planeta. E o discípulo vai fazer o quê? Vai acompanhar esse processo e ser solidário com ele e fazer, como se diz na gíria, o dever de casa, né? Então, aquelas coisas que compete a nós fazer, a gente fazer de forma correta para contribuir para o bem-estar da natureza. Vejam que Paulo, lá na carta aos Romanos, quando ele faz o diagnóstico da situação humana, né, relacionada ao pecado, num versículo lá ele inclui a própria natureza. Ele diz que a natureza geme, né? E a restauração que está prevista, que Paulo ensina nessa parte do seu evangelho, que é a restauração do homem e da própria natureza. Então, não há dúvida de que estas questões todas relacionadas à natureza, a essência delas, o que depende do homem é o comportamento do homem por causa do pecado. Então, a ganância, né? A cobiça muito grande e, de repente, ele comete vários erros relacionados à preservação da natureza. Muito bem. Então, só para finalizar, ser discípulo de Cristo significa muito mais do que ser evangélico, ser membro de uma igreja, fazer parte de uma denominação. Significa ouvir, aprender e obedecer ao Mestre, o Senhor Jesus. Hoje, vimos algumas situações como ser discípulo de Cristo. Inconformismo com as tendências da sociedade, ser semelhante a Cristo e ser cuidadosos com a criação. Então, irmãos, é uma visão prática, né, dentro da realidade do mundo atual, desenvolvida segundo os textos bíblicos e a visão de John Stott, um estudioso da questão da relação nossa com o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o nosso mestre e nós discípulos. Então, ser discípulo, entre muitas outras coisas, é isso. E uma coisa fundamental, eu acho que os irmãos perceberam lá no começo, uma característica fundamental, essa tem que ficar muito bem gravada na nossa mente, que seja uma ação nossa natural. É o inconformismo com a tendência do mundo atual. E a reação a esse inconformismo não adianta a gente reagir com tradicionalismos, com moralismos de qualquer natureza. A reação nossa como discípulos deve ser segundo as orientações da palavra de Deus. Porque se assim procedermos, certamente exerceremos aquele papel que Jesus disse, que nós devemos ser o quê? Luz e sal, né, do mundo. Quando nós reagimos, quando os cristãos ou qualquer outro grupo reage a essas questões apenas com tradições e moralismo, cria apenas conflitos e não soluções, né? E nós, enquanto discípulos de Cristo, devemos agir nesse mundo para criar soluções racionais, saudáveis, que contribuem para o bem-estar da sociedade e principalmente da comunidade onde vivemos. Amém?